Boa tarde, então, a todos, todas, né? Todos, sejam todos bem-vindos aí para o evento. O, o professor Esteban, então, já fez toda essa parte aí inicial, né? Então, eu agora vou apresentar, então, a professora doutora Beatriz Távora, né? A, a Beatriz, então, ela trabalhou, na verdade, no mestrado dela, ela já vem trabalhando há um tempo, desde a graduação, né, com esse autor do século de ouro, Francisco de Quevedo Villegas, né. No mestrado dela, ela trabalhou com os prólogos das obras satíricas, né, do Quevedo, e fez uma proposta, né, de entre parênteses, né, retradução comentada ao português. A Beatriz, então, defendeu aí o seu mestrado, né, em 2017 pela Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em estudos da tradução. No doutorado, né, a Beatriz trabalhou também com esse mesmo autor, porém ela trabalhou com uma seleção de cartas, né, e aí ela trabalhou com a tradução comentada ao português das cartas de Francisco de Quevedo Villegas a Sancho de Sandoval, de 1635 a 1645, né? Isso, e aí ela defendeu a tese dela de doutorado há pouco tempo, ano passado, né, 2021, também pelo programa de pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, né. A Beatriz foi orientada por mim, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, e a Beatriz faz parte, então, também do núcleo Quevedo, né, núcleo de estudos literários e traduções do século de ouro, e talvez aí logo à frente, né, Bea, talvez comece aí um pós-doc, né, se a Bea se, quem sabe, né, Bea, logo mais, né. A Beatriz, ela publicou uma série de artigos, né, alguns em parceria, em várias revistas acadêmicas, né, também publicou, traduziu também algumas coisas, né, em parceria, aqui no Núcleo Quevedo também, né, operou com a sua tradução também, né, no livro do Samorano, né, que foi autorizado pelo Samorano, né, que é o Teatro Breve do Século de Ouro, né, que foi lançado em 2020. Então, Beira, eu deixo para você, então, agora algo a mais que você queira dizer, que você queira contar, né, que você queira mencionar, de repente, algum outro trabalho que você queira destacar, né, eu deixo contigo. É um prazer ter você aqui, viu, Bea? Obrigada, Andréia, obrigada, Esteban, pelo convite. É uma alegria muito grande a gente estar juntos novamente, né? Agora nessa modalidade online, mas resgatando essas nossas conversas que eram feitas de maneira presencial, né? Até quando o tempo anterior à pandemia permitiu, né? E é muito bom poder estar aqui e conversar e rever também os colegas do núcleo, né? A Mara, a Cleonice, que eu sei que também está conectada lá no YouTube. E, enfim, ver que o tema desperta tanto interesse, né? Pelos colegas que estão conectados todos, já no primeiro curso de tradução literária e agora nessa segunda versão, mais direcionada ao século de ouro, é muito bom e poder passar essa tarde hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, sobre toda essa trajetória que a professora Andréa comentou, né? E que, no fim, fez com que uma das decisões da seleção do corpus, né, em tradução, e que fez parte da minha tese, foram as cartas, né? E é isso que eu vou mostrar hoje aqui um pouquinho, a gente vai conversar
sobre toda essa questão tradutória muito peculiar que envolve as cartas. A partir dela, claro, depois da defesa do doutorado, eu continuei com algumas pesquisas, né? Porque algumas coisas a gente não consegue dar conta, apesar de ser um tempo grande, assim, razoavelmente extenso, né? O tempo de um doutorado, mas mesmo assim a pesquisa ela não termina e a tradução também não, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo pontos que vão ficando pendentes e, enfim, nesse nosso espírito de pesquisa vai sempre tentar solucionar essas questões, né? E responder algumas perguntas que, na verdade, vão surgindo ao longo do caminho. Algumas das quais você não consegue responder já de imediato, não consegue incluir na tese, mas consegue depois elaborar e publicar, né, através de artigos enfim, capítulos de livros. E é nisso, agora, nesse momento, é nisso que eu estou trabalhando, né? E também pensando no pós-doc, vamos ver se ele acontece, quem sabe até o final do ano, ou para o ano que vem, a gente consegue continuar aí essa trajetória, né? Mas, então, como o que eu vou apresentar hoje, então, é um recorte do que foi feito na tese, né? Algumas questões que me parecem interessantes, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre elas, e por isso também o título, né? Cartas em Tradução, a correspondência de Quevedo ao português do Brasil, que é, na verdade, como a Andrea colocou, um amadurecimento de toda essa trajetória junto ao núcleo, né? Afinal, são 11 anos já, o mestrado também foi feito a partir das conversas com o núcleo, a seleção do corpus, enfim, e tudo isso é fruto de todo esse amadurecimento, de todas as leituras, né, que a gente acaba tendo essa bagagem de leitura, e que motiva, enfim, a seleção da tradução dessas cartas, né, que ninguém me levou a chegar até as cartas. E eu acho que é interessante recuperar nesse momento, por isso eu coloquei lá no slide 2, se a Silvana puder passar, eu agradeço muito ao pessoal da equipe de apoio, esqueci de mencionar, né? Sem eles, com certeza, nada seria possível, principalmente quando a gente tem esses inconvenientes, né? E esses sustos que acontecem sem a nossa previsão, né? Então, muito obrigada a vocês. A Silvana vai passar os slides. Obrigada, Silvana. Então, aqui eu trouxe algumas imagens que elas podem recuperar um pouco da nossa trajetória, né? Para mostrar que um trabalho acadêmico ele não acontece sozinho, né? Ele é fruto do diálogo e das discussões que acontecem entre todos aqueles que estão envolvidos e unidos, afinal, por um objetivo comum, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens lá que foram feitas aqui em Florianópolis, né? Essa imagem à esquerda a equipe, enfim, que estava reunida nesse momento aqui na UFSC. Mais tarde, a gente levou os trabalhos que foram feitos e amadurecidos durante as discussões, a gente levou para os hispanistas em 2018, na versão presencial, porque em 2020 já passou a ser a versão online, né? E nessa última foto, eu não sei se o Esteban, a Andréa, a Mara vão lembrar, a Mara me mandou hoje uma fotinho, né? A mesma foto com a lembrança, que ela está completando hoje exatamente 7 anos. Foi no dia 6 de julho, vejam só, que coincidência, no dia 6 de julho de 2015, nós estávamos lá no Rio, no evento do Griso, né, com todas essas pessoas muito queridas, né, e a gente pôde, então, conversar um pouquinho, apresentar os trabalhos, e sempre é bom, né, recordar e lembrar dessas trocas muito interessantes, assim, né? A gente sempre tem os professores sempre muito atenciosos, enfim. A partir do momento que a gente se decide e se propõe a desenvolver uma pesquisa, sempre tem o apoio de todos esses que também compartilham os mesmos interesses, né? E isso é muito bom. E a partir dessas discussões no núcleo, no próximo slide a gente pode ver, Silvana, por favor,
que foi sendo desenvolvida uma metodologia, né? Foi o próprio trabalho ao longo das discussões que nós fazíamos com a equipe, seja das mais diversas formas, né, presencial ou online, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia. Isso está publicado no artigo que a Andrea comentou na semana passada sobre o entremés de la roupa vieja. Mas, em termos gerais, a gente percebeu, né, a necessidade de toda uma construção para atingir os nossos objetivos, que no fim terminaram com a publicação dos textos que já foram mencionados aqui, né? Então, foram necessárias várias etapas para a concretização desse trabalho, né? E essa imagem aqui, ela é bem elucidativa sobre isso. Por quê? A gente percebe etapas que são de pré-tradutórias, né, que são essas leituras. E por que é interessante mostrar isso? Porque, de certa forma, quando a gente tem um objeto a estudar, a gente acaba se aproximando dele com com determinados objetivos, né? Para atingir esses objetivos, a gente acaba se cercando de todos esses elementos que vão depois resultar na tradução final. Isso porque sei que muitos que estão nos ouvindo aqui têm interesse em talvez prosseguir e cursar, tem interesse pela tradução literária, claro, e também depois em seguir num mestrado ou num doutorado, e acho que isso é interessante ser comentado, por isso que eu acabei trazendo, né? Quem tiver interesse pode acessar lá o artigo, ele está online, né, para ter uma visão um pouco melhor. Mas, enfim, o que acontece? A gente faz todo um processo de leitura, que são fases preparatórias à tradução, né? Então, que são, num primeiro momento, leituras que nos aproximam do contexto e da obra, são leituras colaterais, né? Depois, num terceiro momento, já tendo esse texto em vista e a leitura que nos permite abordar questões estilísticas, né? Questões da fortuna literária do autor e das questões do contexto, enfim, de toda a produção, a gente passou a fazer a redação da obra, o texto mesmo no Google Drive, a divisão em partes, então, entre as pesquisadoras, nós dividíamos esse texto, cada uma fazia o seu trabalho individual, trazia a sua pesquisa e também as suas dúvidas, né, especialmente as dúvidas, porque o momento era para isso, levava para o grande grupo e nós fazíamos, então, a tradução em grupo do texto completo, claro, com toda uma assim, aparelhagem, né? Tínhamos uma sala que nos era cedida pela universidade para trabalhar, então a gente tinha uma tela e nós podíamos uma tela grande que nos dava acesso a essas ferramentas online, para que a gente pudesse, em grupo, então, poder participar, poder fazer essa discussão com base no texto concreto, né? Feito isso, nós separávamos os trechos problemáticos, né, trazíamos para uma revisão mais apurada e depois fazíamos uma revisão geral. Claro que tudo isso demanda tempo e fora do âmbito acadêmico talvez seja muito difícil, né, porque os textos eles são complexos e uma tradução no âmbito comercial requer essa tradução requer um determinado tempo de um amadurecimento, uma discussão que talvez no âmbito comercial não fosse possível, né? Bom, para desenvolver toda essa metodologia, no próximo slide a gente vai poder ver o que nós utilizávamos como ferramentas. E isso é importante, se a Silvana puder passar então para o próximo slide, obrigada, Silvana, porque é a partir daqui que começa a surgir o meu interesse pela tradução das cartas. Vejam que em todo esse movimento tradutório, né, em todas essas discussões, nós nos amparamos em uma série de ferramentas, e isso faz parte, claro, do trabalho de tradução, que são os dicionários, vários tipos de dicionários, né, os dicionários bilíngues, monolíngues, de sinônimos, de provérbios, de rimas e os dicionários históricos, né? Nós trabalhamos com imagens e com documentos digitalizados e
materiais que estão disponíveis online. E, acima de tudo, a Andréa mencionou também já na apresentação da semana passada, a importância da edição comentada, né? Por quê? Porque é ela que vai nos permitir, através das notas, a complementação de todas essas ferramentas que muitas vezes não nos dão uma precisão um pouco melhor acerca de determinados contextos, determinadas construções que o autor com o qual a gente trabalha é mestre em fazer, né? Essa concentração de significados, e mais para frente os exemplos vão mostrar um pouquinho. E também porque para destacar a importância da seleção do texto de partida. Muitas vezes a gente tem várias edições de um determinado texto, né? E quem se interessa na realização de traduções vai ver a importância disso, porque a seleção do texto de partida ela é muito importante e relacionada, claro, ao projeto tradutório que se pretende realizar, né? Então, ela é fundamental. Claro, muitas traduções, né, são feitas a partir de textos que ainda não estão editados, né? Isso dificulta um pouco, mas não é impossível que se faça, né? Mas como nós temos já hoje várias edições circulando com essas edições mais recentes, então vale a pena procurar, né? A gente tem a internet, a gente consegue procurar muita coisa e realmente ter acesso a elas. Então, e foi a partir então da necessidade que, através de todo esse trabalho tradutório, de todas essas ferramentas utilizadas, né, que eu percebi a necessidade, a importância de se ter material para subsidiar as traduções, né? Quevedo é um autor que ainda tem um campo muito grande no Brasil para ser estudado e tem muitos textos que ainda podem ser traduzidos e trazidos, né, para o nosso cenário nacional. Então, o que me motivou a trabalhar com as cartas foi exatamente a possibilidade de ver nesses textos elementos que podem subsidiar traduções futuras das obras em que ele trabalha de maneira criativa, né? Então, de toda a produção literária, a gente consegue, através das cartas, verificar alguns elementos que mais tarde a gente vai ver que eles são elaborados e aparecem enfim, nas obras. A Cleonice, no trabalho dela, ela vai comentar alguma coisa sobre isso. Então, vai dar para perceber como é que essas questões que estão relatadas nas cartas acabam surgindo nas obras que são editadas, né? Eu trabalhei, então, e a Silvana pode, por favor, se puder passar o próximo slide, exato. Então, em busca, né, desse corpus, eu cheguei até a edição de Mercedes Sánchez, de 2009, que é a mais recente, e tem um corpus de 43 cartas, como a Andréa já colocou, que foram escritas na década final de vida do escritor, né? Elas foram escritas entre 1635 a 1645. Então, através dessa edição, ela mantém o texto com sem alterações significativas na grafia, né? E ela colabora muito através das notas que são inseridas. Então, isso é bastante importante para esse processo tradutório. Então, o porquê das cartas, né? Eu já falei, então, que ela funciona como subsídio para futuras traduções, mas elas também permitem o acesso a um perfil biográfico, né? A essa gênese da criação literária, que a gente consegue identificar. Ela permite, além de outros elementos, né, esses bastidores da movimentação artística daquela época,
e ela é um documento riquíssimo de investigação histórica, né, porque tem todo um testemunho da sociedade, e, claro, com a visão particular do escritor, mas ela tem todo essa possibilidade de trabalho, né? E é assim, riquíssimo, tem suas peculiaridades, a gente vai ver mais adiante, mas é um material assim, riquíssimo que permite, então, o acesso aos usos e costumes, né, aquele cotidiano, porque ele tem uma variedade temática, mas ele trata de todos esses elementos, né, que estão presentes. Então, o contraste entre o ambiente rural e o ambiente cortesão, né, e inúmeras informações sobre o período, que podem contribuir com vários ramos do conhecimento também, né, para se tornar uma fonte de pesquisa para vários ramos do conhecimento. Para realizar a tradução, a gente sempre parte de alguns pressupostos teóricos, né? E, no meu caso, eu entendo a tradução como um ato de leitura, né? Um ato de leitura especializado. Me amparo, por exemplo, em Calvino, quando ele fala que traduzir é o verdadeiro modo de ler um texto, né? Claro, o nosso olhar é um olhar mais especializado que procura diversas camadas textuais e consegue enxergar aí os desafios para a tradução, né? Por isso, quando a gente fala da metodologia lá em cima, a necessidade de todo esse embasamento das leituras colaterais, como fala o Berman, né? A deficiência de um tradutor reside na ausência de leituras, né? E é somente através dessas leituras vastas e diversificadas que a gente vai conseguir escorar esse ato tradutório, né? Vai minimizar a arbitrariedade que muitas vezes resulta em anacronismos, né? De questões outras que são armadilhas para a tradução, né? Então, e principalmente também através da fala do Osório, quando ele diz que a leitura e compreensão dos textos do período barroco exigem um esforço do leitor do século XXI, né? Então, para o leitor espanhol, mesmo para o leitor espanhol do século XXI, isso já tem uma certa dificuldade, que não era de informações que eram compartilhadas naquele momento e que hoje, claro, com o passar do tempo, elas acabam se perdendo, né? Então, uma das grandes questões na tradução é evitar essas perdas e recuperar, minimizar, né? De alguma forma recuperar toda essa riqueza que a gente encontra dentro do texto epistolar. Para isso, a gente tem alguns desafios aqui, né? No próximo slide a gente vê que a tradução epistolar ela é cercada de especificidades, né? Porque o que cabe numa carta? Né? Tudo cabe numa carta, né? A gente está falando de uma carta pessoal, então são uma variedade temática impressionante, porque ela relaciona a visão particular de quem escreve sobre determinados assuntos que estão em voga naquele período e são compartilhados entre remetente e destinatário, né? E tratam de diversos aspectos, né? Desde das questões do cotidiano até questões de política, de filosofia, enfim, de questões de editoração de textos, de composição de textos, e que exigem para a gente se aproximar de tudo isso, né? São personagens históricos, diferentemente dos textos criativos que a gente tem personagens ficcionais, aqui a gente tem personagens históricos, né? A gente tem construções, né? Arquitetura, elementos de arquitetura, a gente tem citações de lugares, de fortalezas, por exemplo, né, de comportamentos, né, daquela época, e que, para uma compreensão, nós realmente precisamos de uma pesquisa mais apurada. Então, a gente está falando dessa variedade temática que envolve um contexto sociocultural específico. Temos os recursos estilísticos, né, porque, claro, a gente está falando de um
escritor erudito que não abandona essa sua forma de escrever em muitos momentos elas estão inseridas nesse discurso epistolar, e a gente tem os elementos estruturais que que estão, de certa forma, relacionados ao que é mencionado no corpo do texto. Então, a gente não pode abrir mão, fazer uma leitura que não conecte esses elementos, né, sob pena de cair, como eu já falei aqui, em algumas armadilhas, né? E, embora a carta ela tenha uma tendência a uma escrita menos elaborada, a gente observa todas essas questões muito intrincadas, né, muito conectadas, esses recursos estilísticos também eles não deixam de estar presentes. Bom, então, em relação às questões estruturais, no próximo slide eu já vou começar a comentar um pouquinho sobre isso, já encaminhando então realmente para os exemplos. A gente tem elementos estruturais muito marcados. Vejam que como é a estrutura de uma carta, né? No século XX, por exemplo, o que nós temos? Nós temos uma abertura, né, que inclui aí as saudações iniciais, né, a retomada de alguns assuntos que foram mencionados em cartas anteriores. A gente tem um corpo textual, né, o desenvolvimento do discurso em que cabem aí, como eu já mencionei, uma grande variedade temática, e depois nós temos o encerramento. E isso faz com que, assim, quando nós observamos uma carta na sua, como aqui eu coloco nessa imagem, né, no seu desenho, vamos dizer assim, né, a gente já consegue identificar que se trata de uma carta, diferentemente de uma ata, por exemplo, né? Ela tem toda uma estruturação que já nos permite reconhecer esses elementos. Um desses elementos são as referências espaço-temporais, né? Por exemplo, o local e a data. Hoje em dia, né, até um tempo atrás, quem tinha o costume de receber cartas ou já viu as cartas, sabe que era costume iniciar as cartas com a datação, né, logo depois um vocativo e já uma saudação inicial. Mas será que sempre foi assim? No slide seguinte, a gente começa a perceber que na Espanha do século de ouro, as coisas aconteciam de uma forma um pouco diferente. Existiam normas sobre a escrita epistolar. A escrita epistolar ela vem de uma longa tradição, né? E na Espanha do século de ouro, ela tem uma organização muito particular, porque, de certa forma, ela estava relacionada a questões outras que conectavam aspectos da cortesia enquanto comportamento social, né? Então, por exemplo, se hoje nós temos os likes nas redes sociais, né? E quanto maiores os likes, mais benefícios aquele que tem o seu canal vai conseguir obter. Naquele período, a gente entende que manter uma rede epistolar, né, trazia para aquele que participava dessa rede também uma série de benefícios. Com Quevedo não foi diferente, né? O status do indivíduo estava muito relacionado à quantidade de cartas, por exemplo, que ele mantinha. E em um determinado momento, foi Filipe II, o rei, então, sentiu a necessidade de ordenar essa escrita, né? E o que acontece? Ele editou uma lei chamada pragmática, né, que determinava exatamente a forma de se escrever uma carta. Entre outros elementos, ele coloca lá que as estruturas de término, né, como terminar uma carta, como iniciar uma carta, como ordenar esses elementos no papel. E logo ao final, ele dizia que a data e o lugar
deveriam vir, então, ao final, né? E depois, sim, a assinatura. E vejam que essa regulamentação, ela era tão incisiva que ela previa uma pena pecuniária para quem não a cumprisse. Então, não havia uma liberdade muito relativa nessa escritura. E também a forma, ela está muito conectada com o que, no fim, é mencionado ao longo do texto. Se a gente não tem acesso a essa informação, a gente pode, muitas dessas nuances, né, que são mencionadas, elas podem se perder. No slide seguinte, a gente consegue observar um pouquinho disso. Vejam só, Quevedo, em muitas cartas, ele utiliza a estrutura tradicional, né, de local, La Torre de Juan Abad, onde ele estava vivendo naquele momento, e de onde ele escrevia a sua correspondência, né? Então, em muitos momentos, ele sim termina da forma convencional, né? Lá mencionando o lugar, a data, e o mês e o ano, né? Lugar, dia, mês e ano. Mas em alguns outros momentos ele faz construções mais complexas, né? Por exemplo, La Torre, que é fecha de tordo, hoy jueves, 19 de enero de 1635. Ele usa também algarismos romanos para mencionar o mês, ou algarismos arábicos também para mencionar o mês. Então, tem tudo isso que reúne, claro, questões estilísticas, né? E que a gente vai fazer uma leitura triangular de todos esses elementos que já foram mencionados até agora, para poder acessar e a informação que ele acaba colocando ali, né? No slide seguinte, a gente vê que, então, estão conjugados aí, tanto esses elementos estruturais, a língua do período, os recursos estilísticos e os aspectos culturais. E por que é importante saber que o posicionamento da data está lá na pragmática e que isso era uma prática comum na época, que a gente via não apenas nas cartas do Quevedo, mas em outras cartas que circularam de outros remetentes? Porque uma solução tradutória poderia ser remover e alterar a posição dessa datação, né? Trazê-la para uma leitura mais próxima do leitor dos séculos mais recentes e colocá-la logo ao início da carta, certo? Sem causar um estranhamento muito grande. Mas como a gente tem conhecimento de tudo que cerca essa construção, né, de tudo que cerca a elaboração desse documento epistolar, né, a gente consegue, então, tomar uma decisão que, no meu caso, foi manter a datação ao final, exatamente como ela aparece no texto partida, né? Então, a partir dessa conjugação de informações, no próximo slide a gente consegue ver o que na verdade, ele informa para o seu destinatário uma informação que está um pouco longe da gente aqui, né? Nós estamos no século XXI, no contexto brasileiro, ele estava lá no século XVII, contexto espanhol, então são aspectos culturais muito marcados. Quando a gente lê, já sabendo que La Torre, então, é o lugar de onde a carta é emitida, né? A gente se pergunta que é fecha de tordo. O que essa construção tem de importante, né? E como acessá-la para poder fazer essa tradução. A primeira coisa que vem à mente, e a gente tem aqui embaixo a imagem do Dicionário de Autoridades da Real Academia de 2021, é a questão da data, né? Então, fecha como data e a indicação, né? Exatamente do tempo, do lugar em que ela foi feita. Isso já constava lá em Covarrubias em 1611. Mas a gente tem também uma acepção que, de certa forma, acaba se diluindo um pouco, mas que não deixa de estar presente no dicionário da RAI, relacionada lá como
utilização em desuso, e que em autoridades de 1732, que é o dicionário histórico, né, que a gente pode acessar online, a gente vê que o fecho, ou fecha, estava relacionado ao antigo verbo fazer, né, participio passado do verbo fazer. Então, isso nos permite compreender que ele está falando que a torre é feita de tordo, né? No dia de hoje, o presente que ele escreve, jueves 19 de janeiro. Então, a gente observa aí uma polissemia, uma condensação de informação na elaboração de uma datação. Porque, ao mesmo tempo em que ele menciona feita de essa construção, ele também faz uma ligação com a torre, a imagem da torre, e a informação do tordo, que no próximo slide a gente consegue perceber o que é. O que mostra que as palavras, elas não possuem sentido isolado, né? Mas elas estão sempre dentro de um contexto, e por estarem dentro desse contexto, então a carta funciona como um todo, que não pode, e a gente não pode desconsiderar as informações que estão ali, conjugando todos esses elementos que a gente já viu, porque lá na datação, ao final, ele vai mencionar elementos que já foram, ele vai retomar elementos que já foram mencionados no corpo textual, né, ao longo do discurso, e que dão pistas para que a gente acesse o que realmente o que realmente engloba toda essa construção, né? Então, no próximo slide, a gente observa o quê? A polissemia que ele faz, primeiro, mencionando o tordo, que é um pássaro, que aqui a gente vê o trecho em que ele menciona lá no segundo parágrafo, quando ele inicia, às vezes são cartas longas, né, com vários parágrafos. Então, ele menciona esse pássaro, né, que através da pesquisa a gente consegue entender que ele tem um canto que anuncia a chuva, né, o que descarta qualquer outra associação, por exemplo, que os animais normalmente costumam ter com mitologia, né, com mau agouro, enfim, que poderia implicar em decisões tradutórias que conduzissem para a substituição, então, desse pássaro para outros que teriam, então, uma informação, um conteúdo de informação diferente do que realmente está mencionado aqui, em função de todo o conteúdo da carta como um todo, né? Então, o fato de o tempo estar muito ruim, né, e ele chegar a mencionar que pode-se plantar agrião, né, que como a gente usa aqui, está virando sapo, enfim, ele faz essa brincadeira com a questão cultural, ele traz, então, no fechamento, ele retoma isso através dessa imagem do pássaro, e também porque La Torre, aliás, o tordo é um passarinho que faz o ninho na torre. Então, ele faz toda uma brincadeira, né, em função desses elementos que ele tem, né, da torre como o abrigo do pássaro, mas também do pássaro como anunciando a chuva. Então, a gente tem um passarinho que está cantando na chuva, que está da chuva que está fazendo um estrago danado lá, né, porque a carta toda, ela gira em função dessas notícias. As cartas antecedentes também mencionam isso, as goteiras, enfim, todos os inconvenientes que ele está tendo por causa da chuva, e nas cartas que seguem também. Então, uma das características da tradução epistolar é essa, né? A carta isolada, ela tem essa complexidade, mas ela não pode ser tomada de forma isolada. Muitas vezes a gente precisa do contexto inteiro que está nas cartas anteriores ou nas cartas posteriores, e um fator que às vezes pode colaborar ou não é ter a correspondência passiva, né? As respostas dessas cartas, porque daí as informações elas se conectam, né? Melhor e ficam mais claras, né? Na hora de enfim, ter o conhecimento para tomar uma decisão do que fazer na tradução. Mas a gente vê também que, por exemplo, no próximo slide, a palavra fecha, ela aparece num outro contexto para realmente significar data, né?
Então, aqui nessa construção, já no final também de uma carta, ele se desculpa pela extensão da carta e diz que se ele não termina, né, as linhas vão se arrastar aos pés da página, ele constrói toda uma imagem, e para evitar, então, o lodo, ele quer terminar a carta logo. O que a gente observa aqui, então? É a inserção de uma expressão coloquial, né? La paz de Deus, muito presente, né? No contexto, inclusive hoje a gente vê isso, né? Vá com Deus, que a paz de Deus esteja contigo, que te acompanhe. E ela aparece diluída, então, na carta, de uma forma que, sem essa pesquisa, né, que o dicionário nos permite e que realmente mostra que era uma expressão em voga e em uso do período, talvez a gente não consiga ter acesso, né, e possa substituir na tradução por outras construções, outros elementos, e isso acaba se perdendo, né. E uma questão importante também é o verbo enfaldar, que ele usa para e que aparece, né, enfaldar, né, recorrer las faldas, né, ou seja, erguer a saia ou erguer a veste talar, por exemplo, né, dos magistrados, enfim, ele usa isso para criar essa imagem e dizer que ele quer encerrar logo a carta, e por isso ele vai arregaçar, né, as linhas que já estão ultrapassando o bloco de papel, né, a folha de papel que já estão ultrapassando, e vai passar logo, quer evitar o lodo, enfim, terminar e talvez não entrar em assuntos indiscretos, né, que costumam surgir talvez em referência a lodo, quando o assunto acaba se estendendo demasiadamente, né? Então, a gente observa aí mais uma das características da tradução epistolar, né? E mais uma das características da carta, que é essa presença muito forte dos coloquialismos, né? Porque a carta ela tem essas marcas, essa oralidade que permite que essa escrita esteja muito mais próxima da fala do cotidiano, né? No próximo slide a gente vai ver mais um exemplo, aqui então a solução, né, daquele trecho, né? Então, se eu não termino com a paz de Deus, as linhas vão se arrastar aos pés da página, e para evitar a lama, eu quero arregaçar esta, né? Aqui, uma explicitação, né, a paz de Deus, né, que talvez traga melhor todo esse conteúdo, né, dessa construção. E no próximo slide, a gente vê mais uma inserção de um coloquialismo, aqui numa estratégia um pouquinho diferente. Quando ele diz, ele relata que vê a passagem da mercadoria que chega do porto, né, e vai sendo transportada até aqui o palácio, que está sendo o Palácio do Bom Retiro, que está terminando. Então, realmente foram trazidos muitos elementos exóticos aí que a gente pode considerar, né, para compor e estar, né, nos jardins dos palácios, nos jardins do palácio. E ele diz, então, que está passando, né, uma carroça com os tigres, né? E ele faz toda uma condensação de informação para dizer, vejam bem, os tigres se van comiendo unos a otros, e o comissário é o verdadeiro tigre, anda 3 léguas em 12 dias, e aqui ha estado 3 dando-se a tigres. O que acontece aqui? Como é que a gente consegue enveredar, né, pelas nuances de sentido que ele coloca e que nos permitem, então, resgatar essa imagem e trazer para o corpo da tradução. Ele traz, e aí a gente tem o quê? A conjugação das notas, né, que a Sanchez menciona, a existência dessa expressão coloquial, né, dar-se a perros, que ele trabalha e constrói, dilui mais uma vez essa expressão e associa com os tigres para mencionar que como diz aqui o dicionário de autoridades, né, que esse comissário, ele estava irritadiço, né,
Ou seja, ele demorava muito tempo para fazer um percurso pequeno de 3 léguas, esteve lá em La Torre de Juanabar e deu trabalho para o pessoal, né? Em razão do seu comportamento. Então, o que acontece? Uma das estratégias que muitas vezes a gente faz, já conhecendo de antemão essa possibilidade, em razão de toda as construções, né, dessa questão estilística que o Quevedo realmente elabora, a gente consegue fazer determinadas compensações para que essas nuances de significado não se percam, né? Então, aqui, nesse caso específico, o que aconteceu? Como a gente tem um distanciamento muito grande em relação ao tigre, e talvez isso se perdesse, né? E essa expressão dar-se a perros também é um pouco distante de nós, a gente tem algumas expressões que são associadas aos cachorros, né? Soltar os cachorros, por exemplo, ou então ter uma fome de leão. Mas nada disso talvez daria conta e poderia ser encaixado nesse contexto textual, né? Então, uma das possibilidades poderia ser mostrando as garras, porque aí a gente tem um elemento que retoma essa associação com o que ele menciona, que são os tigres, e de certa forma recupera isso para o leitor da atualidade, né? Mas sem perder uma determinada página temporal, né? Porque é claro que a gente está falando de um texto do século XVII, né? Então é interessante que se mantenha isso, né? Não se traga para algo que seja recente, demasiadamente recente, e que acaba então perdendo essa característica, né? Mas além disso, a gente ainda tem outras questões que estão relacionadas, por exemplo, ao léxico, né? Então, elas são, aqui, claro, eu trouxe exemplos que são mais pontuais, mas que num nível micro, né, elas refletem no todo, então elas refletem no nível macro. Então, o nosso olhar enquanto tradutores, né, a gente está sempre atento a partir da elaboração de um projeto tradutório, né, ou seja, o que nós realmente pretendemos priorizar nessa tradução, a gente trabalha questões e fica atento a todas essas minúcias, né? Como diz Paulo Ronay, ele é muito explícito quando ele fala que a tradução é o mundo das minúcias, né? Então, o que aparentemente são minúcias, num contexto maior, elas podem implicar numa caracterização diferente do texto de partida, né? Por exemplo, então, quando ele fala, eu separei aqui algumas questões relacionadas ao léxico dos passatempos, né? Que eram atividades muito comuns naquela época, relacionadas com questões ideológicas. Eu não vou me alongar muito aqui, por questões de tempo, mas que envolvem também toda uma investigação, né? Para a gente ter mais consciência de onde a gente está pisando. Então, por exemplo, ele menciona que su majestad está en el Pardo y vendrá para las carnestolendas. Hoje, a gente, investigando em todas essas ferramentas que apareceram aqui até agora, né, a gente consegue, algumas delas mencionam carnestolendas como sinônimo de carnaval, né? Mas talvez, e aí a importância das nossas decisões, né, e de todo um projeto, enfim, trazer inserir essa noção de carnaval aqui, ela talvez se perca em relação a tudo que envolve esse festival que acontecia, né? E que remete o leitor até lá. Talvez o leitor não espere ver aqui a imagem do carnaval que nós estamos habituados a ter quando ele está lendo uma carta desse período, né? E embora seja possível, sim,
associar isso, ela acabaria, no meu entender, né, descaracterizando um pouco toda essa festividade e tudo que está envolto em torno dela. Então, a opção foi por mantê-la no texto, grafada assim em itálico. Notem uma das estratégias, né? A gente já falou aqui de notas, né? Já falou de as marcas do coloquialismo, né, essas compensações que acabam acontecendo. E no slide seguinte, a gente vai ver quando ele fala sobre sortija e faquin. Quando ele menciona lá, antes de ayer hubo sortija e faquin, ele está relacionando, mais uma vez, uma festividade que era uma espécie de torneio muito comum na época, né? E que a pesquisa nos mostra que ela estava presente tanto no contexto espanhol, o dicionário de autoridades de 1724, ele nos mostra isso, né? E também o dicionário Butô, que é o dicionário da língua portuguesa do período, o primeiro dicionário, talvez, da língua portuguesa, ele também nos dá essa entrada. Então, o que a gente infere daí? Que essa informação ela era compartilhada, né, nesses dois contextos, e pode sim uma palavra que é uma palavra datada, né, ela ser introduzida, ela é uma palavra interessante para ser trazida para o texto, né, porque uma das opções poderia ser usar um termo mais genérico, né, houve um torneio, posso relatar, houve um torneio no palácio, né, ou então uma paráfrase, talvez explicando o que consistia de alguma forma essa festividade, né? Mas, então, sabendo que da existência dessa festividade, né, nesses dois contextos, por que não trazê-la para o texto e mantê-la aí, né? Então, a solução foi nesse sentido. E vejam que não está grafado lá no slide anterior, a gente vê, ela não está grafada em itálico, né? Então, ela está inserida como uma realidade daquele período. Né? Porque, claro, isso foi falado, inclusive, são essas nuances, né? Isso foi falado, inclusive, na aula anterior, né? Esses procedimentos tipográficos aí, que eles ligam, né, determinadas chaves no leitor e trazem as percepções que a gente acaba tentando recuperar, né? Uma outra questão, quando ele menciona, por exemplo, que o jogo, que aparece no outro slide, quando ele menciona um preço complexo, isso no slide anterior, por favor, Silvana? Não, no outro. Esse, aqui. Então, quando ele menciona o estado, claro, ele vem relatando ao longo de todo o texto, né, o estado a condição financeira das pessoas da época, né, e de penúria mesmo dos que estavam, dos habitantes, enfim, né, de La Torre de Guanabara, coisas que já são discutidas nas cartas anteriores, enfim, a cobrança de impostos que ele menciona e tal. E ele diz, então, que a riqueza é pouca, né? A riqueza é de bocejos e desmaios, e poucos gastam, quer dizer, não tem dinheiro para apostar, fazer as apostas, né, nessa prática do jogo que era tão comum na época e tão prestigiada, né, na época. Mas então as pessoas tratam de disputar a latita e la taba. E o que é isso? Através de toda essa leitura conjunta, né, a gente consegue acessar essa informação. Lá no próximo, no slide seguinte, ao que a gente já viu, isso, mais um, a gente consegue, então... Não, o próximo, Silvana, por favor. Esse. A gente consegue identificar o que é isso, né? O que é esse jogo que é feito. E as imagens, essas ferramentas ajudam a elucidar, né? Quando a gente começou a falar que é o conjunto de todas essas ferramentas que acabam escorando esse ato tradutório, a gente começa uma pesquisa, então, pelo dicionário de autoridades, que nos dá uma informação, mas muitas vezes essa informação não está exatamente clara, né? Então, o que acontece? A imagem ela vai consolidar isso. E aqui a gente consegue ver
E, claro, também as leituras especializadas, né, de estudiosos do tema, que, enfim, todas as publicações acadêmicas que a gente acaba fazendo e os colegas da academia fazem, eles acabam elucidando todos esses. A gente traz isso, são as nossas referências para sedimentar as nossas decisões. Mas vejam que, então, aqui a gente consegue observar que esse jogo era feito com ossos de animais, né? E era uma prática muito comum na época. E é muito interessante trazer isso para o texto, né? Não fazer mais uma vez um apagamento, como eu já mencionei em relação a Sotilha e Faquin, evitar um apagamento que poderia ocorrer, por exemplo, se a gente simplesmente omitisse esse trecho da tradução, né? Ou substituísse por um termo mais geral que de alguma forma daria conta, porque está se tratando de um jogo, mas perderia essa especificidade e a oportunidade de mostrar para o leitor da tradução a riqueza que envolve essa escrita, né? E todos esses fatores culturais que são mencionados no corpo da carta, né? Porque ele tá comentando uma realidade, né? E uma realidade que era compartilhada com os seus contemporâneos, né? O seu destinatário conhecia perfeitamente o que ele estava falando. Né? Então, perde-se a oportunidade de deixar na tradução essa marca quando a gente usa outras estratégias, muitas vezes por não ter esse acesso a essas leituras, né? E acaba se então privando o leitor dos brasileiros do século XXI de ter acesso a toda essa riqueza que está dentro do texto epistolar. Então, resumidamente, no próximo slide a gente consegue ver, e isso que é interessante, depois a gente pode conversar um pouco mais, todas as estratégias que estão envolvidas, e acho que isso, hoje, a ideia era realmente mostrar, né, desde o início lá, da importância da decisão, da seleção do texto de partida, né, da importância das notas, e de um tema que realmente seja muito interessante para quem se propõe a traduzir, porque, afinal de contas, serão alguns anos em função disso, né? E a gente vai realmente atrás das minúcias que envolvem essas questões todas, né? Sem as quais a gente não teria realmente acesso e poderia tomar decisões arbitrárias e seria aí anacronismos. Então, a questão toda é evitar ao máximo possível todas essas perdas, né? Então, o que esse slide aqui ele condensa? Ele condensa todas essas estratégias que, de alguma forma, eu tentei trazer para a gente conversar hoje, né? A gente tem esses procedimentos tipográficos, né? Então, a gente tem os itálicos, tem os grifos, que são importantes em determinados momentos e que remetem a inserções, às vezes, de elementos que são estranhos a essa cultura, a esse texto de chegada, né? Mas que tem uma determinada importância, que podem estar conjugados, né, com as notas, né, sempre as notas explicativas. A variedade temática das cartas é muito grande, e isso, por isso está lá no slide em que eu comentei sobre essas peculiaridades, né, e isso mostra muito bem que muitas vezes o recurso das notas ele é importante para evitar perdas maiores e esclarecer, né? Esclarecer, por exemplo, fatos históricos, né, que estão em voga no período, que são assim mencionados brevemente, mas que depois tem uma repercussão nas cartas posteriores, né? Podem esclarecer, enfim, por exemplo, em uma carta ele relata um ataque a uma fortaleza, né? Então, como isso está um pouco distante da gente, situar o leitor e explicar numa nota o que estava acontecendo, né? O porquê da guerra, a importância dessa construção arquitetônica, ou às vezes ele menciona lá uma parte daquela construção, né? É um portal ou é
um elemento muito específico da arquitetura e por que isso é importante naquele contexto. Então, todas as notas elas servem exatamente para elucidar tudo isso. Embora hoje a gente tenha a internet que também facilita, né, o acesso a tudo isso, mas são coisas que ficam registradas e que podem colaborar também, e aí a importância também das cartas, podem colaborar com investigações futuras, né, uma vez que ela fica registrada ali, e isso assim, é interessante para pesquisa não só no campo tradutório, mas em diversos campos do conhecimento, né? A gente pode operar com acréscimos, né? No próprio corpo textual, por exemplo, em alguns momentos, quando ele aparece, ele cita lá, por exemplo, Sua Majestade va al Pardo, fica muitas vezes interessante acrescentar o palácio, né, do Parou, o palácio do Bom Retiro, do que se trata, para que, dada a quantidade de informações que aparece ali, isso também não passe despercebido, né? E as compensações que eu mencionei aqui e que tratam exatamente disso. Ou seja, em determinados momentos a gente sente que a tradução ela perde força, né? Ela está um pouco fragilizada, mas o que acontece? Logo numa oportunidade seguida, a gente trata de compensar isso a partir, claro, de todo esse conhecimento, né, da questão estilística, que a gente sabe como é que ele consegue jogar e às vezes condensar as informações, a gente sabe que em determinados momentos isso é possível. Eu não consigo fazer exatamente como eu gostaria naquele momento, mas num parágrafo adiante eu consigo compensar através de uma inserção, como vocês viram aqui, que vai acabar produzindo esse humor, muitas vezes, que aparece no texto, né? Essa ironia que aparece no texto, a gente consegue, então, elaborar estratégias para fazer essas compensações. Bom, eu termino, então, com a citação, né, mais uma vez, trazendo a citação do Ronay, que nos ampara muito, né? Falando sobre a pátina, coisa que eu já mencionei aqui, né, porque Paulo Ronay, né, porque ele traduziu também Quevedo para o Brasil, né, traduziu um conto de Quevedo, e um grande tradutor, né, brasileiro, e ele, com o seu trabalho tradutório, e os comentários de todos esses tradutores, não só eles, mas muitos outros, que deixam um registro desse seu fazer, né, dessa sua trajetória, eles só colaboram para que a gente também possa ficar trabalhando e ter intenções de pesquisar e levar essas pesquisas adiante, né, possa ter mais segurança, né, nas nossas tomadas de decisões. Por quê? Porque os parâmetros, né, acho que deu para perceber aqui, que os parâmetros que a gente traça a partir de um projeto tradutório, o que é prioridade, né, em manter nessa tradução, a partir da leitura do texto de partida, eles estão sempre num contínuo, né? Então, em alguns momentos a gente está mais próximo do texto de partida, em outros momentos mais afastado. Em alguns momentos mais próximo dessa oralidade, em algum momento mais afastado. Então, sempre trabalhando nessas compensações e nesses elementos que a gente sabe que podem ser trazidos, né, para o texto dentro daquilo que a gente entende como prioridade no projeto tradutório. Eu traí, nas discussões, a gente pode retomar algumas questões, então, que ficaram pendentes, enfim, alargar um pouco mais a nossa conversa, né? Obrigada pela atenção, um prazer estar com vocês e poder compartilhar, né, um pouco das nossas inquietações também e dos nossos resultados de pesquisa. É muito, muito bom. Esse momento é muito bom. Obrigada. Bea, muito, muito obrigada pela tua palestra, tua aula, né? Foi excelente, nossa, muito rica de detalhes, né? Com relação a esse assunto, né? As cartas do Quevedo, né? Que são cartas que
estão ainda inéditas, né, Bea? Uhum, E possivelmente em muitas línguas ainda, né? No português não tem, mas eu acredito que não só no português, né? Até porque muitas cartas também resgatadas, né, Bea, foram é algo mais recente também, né? Com relação uhum. a essa ampliação dos textos, né, de Quevedo, né? Porque o que a gente vê é que as cartas, elas normalmente ocupam um lugar secundário, né, na produção dos autores, né? E uma das ideias foi realmente, além de ter esse subsídio para as traduções, resgatar esse período antes, e ele não fugia dessa realidade, né? Então, assim, muitas foram conservadas, outras foram perdidas por questões até de segurança, porque como ele próprio menciona, ele queimava essas cartas quando o assunto era muito delicado, ou ele queimava ou ele pedia para o seu destinatário queimar, né? Sim, era um perigo, né? Essas cartas caírem em mãos Sim, porque poderiam, né? fica Espero que registrado. não, espero que não vasculhem daqui sei lá, 100, 200 anos, não vasculhem os nossos e-mails, né? Ah, tudo que fica Cartas nossas, registrado, né? é, porque na verdade ele não, talvez não imaginasse que essas cartas fossem publicadas um dia, né? É Mas foi o verdade, com cuidado do certeza. destinatário, e Sanchez menciona isso, foi o cuidado do destinatário que sabia como se tratava de um escritor e o valor que elas tinham, ele encadernou essas cartas e conservou, e elas passaram de geração a geração, né? E tanto que chegaram até a atualidade. Então vejam que assim, a riqueza, né, desse material e a fonte de pesquisa para diversos campos. Uma das questões que me fez optar por essa edição é que ela mantém a grafia do período, né? Então, isso dá margem para isso. Fica esse registro, que é importante, e dá margem para estudos, por exemplo, no campo da linguística, né? Claro que, em termos de tradução, ele dá um trabalho bem maior, né? Porque a gente tem edições de cartas que foram em a grafia atualizada e a gente acaba consultando, né? Como material subsidiário, enfim, a gente acaba consultando essas outras edições. Mas trazendo isso, né? Resgatando isso e inserindo isso num trabalho acadêmico, a gente também dá uma visibilidade, né? Para todo esse material. Claro, e acaba trazendo depois, porque aí isso daria margem aí para uma outra palestra, né? Ou quem sabe um artigo no futuro, mas a questão, por exemplo, da gênese da criação, né? Quando ele fala nas obras, são personagens e são elementos que aparecem lá nas sátiras, mas isso não vem do nada, né? Isso está registrado ali naquela realidade, conforme essas figuras muito peculiares vão aparecendo, né? Então ele faz questão de contar com o seu destinatário, que apareceu um trambiqueiro, por exemplo, e fez determinadas trapaças ali. E aí a crítica, é claro, ao comportamento humano que ele faz depois nas sátiras, elas têm, então, todo um embasamento, né? Porque é essa realidade que ele estava vivendo ali. E isso é bem, bem bacana de ver registrado. Ô, Bea, Oi. se tu me permite uma pergunta, Uhum. eu não sou versada em Quevedo, faço parte do núcleo, mas eu não tenho uma tese de Quevedo. Então eu queria te perguntar uma coisa, eu estava pensando o seguinte, te ouvindo falar, as cartas, como gênero, elas são assim usadas desde que o mundo é mundo, né? Inclusive Sor Juana, que é o objeto da minha tese de estudos, ela também é uma carta que ela escreve, né? O Rufo também escreve cartas e a gente conhece um pouco da vida pessoal, por exemplo, de Sor Juana, de Juan Rufo, pelas cartas que eles escreveram. Então, eu queria te perguntar se, pensando nessas cartas que o Quevedo escreveu nesse período, tá? A gente consegue ter não só uma vista
retorno chegar para o Bibliolares. Eu não sei se eu me fiz Uhum. entender, mas é possível, talvez? Sim, veja que essas cartas, elas são a um destinatário específico e num período de tempo, certo? Existem ainda outras cartas, né, que também estão editadas, estão presentes em artigos, enfim. E aí seria bom olhar e cotejar todos os textos, porque para cada interlocutor ele tem uma determinada... Claro, a gente se comunica com diferentes pessoas, com quem a gente tem mais intimidade ou menos intimidade, de uma certa forma. E a gente vai se revelando, né, de determinadas formas. Por exemplo, hoje nós temos, digamos, comentários em redes sociais e a gente vê um vislumbre do que as pessoas pensam a partir desses comentários. Então, trazendo isso, voltando no tempo, nessa máquina do tempo, a gente conseguiria ver talvez esse pensamento do Quevedo que não está, às vezes, dito claramente, porque ele utiliza a sátira nas suas obras, né, para alfinetar. Então, eu pensei assim, bom, poderia talvez reconstruir períodos da vida do Quevedo a partir disso, né? Sim, com certeza, com certeza. Ele tem trechos bastante importantes, assim, quando ele menciona, por exemplo, o período que ele teve preso, né, na sua última prisão, então ele comenta sobre isso, e comenta, então, sobre como é que ele se sentia, né, o que ele pensava dessa prisão, né, e isso dá para a gente fazer toda essa reconstrução, né. Por isso a riqueza, né, dessas cartas. São várias, assim, ela atinge vários âmbitos, né? Mas o perfil biográfico, sim, também. Embora os estudiosos especialistas em cartas, eles sempre veem isso com uma determinada ressalva, né? Porque quando a gente se comunica através de uma carta, a gente, de certa forma, a gente expõe o lado que a gente gostaria que fosse visto por aquela pessoa. Né? Então a gente está, de certa forma, assim, construindo um personagem, né? E isso a gente vê hoje nas redes sociais, né? Também, né? Então, tudo tem uma certa ressalva, né? Mas não podemos descartar, né, muito daquela informação como, sim, uma construção biográfica e informações bem interessantes, né? Porque aí são desdobramentos do trabalho, né? Claro que a gente tem biografias de Quevedo, de estudiosos que têm muito mais leituras, né, informações do próprio contexto, são estudiosos que pertencem a grupos de estudo que estão aí há muito mais tempo, né, são publicações de muito peso, né, que tem essa questão biográfica, mas algumas dessas biografias, inclusive, elas citam cartas, e algumas cartas, inicialmente, elas foram compiladas nessas biografias, então elas são retiradas daí para ter acesso, porque não havia edições que condensassem essas cartas da forma como sempre. Então, é uma coisa bem interessante. Fica aqui o convite, né, quem sabe, para a gente fazer essa triangulação, e realmente dar a conhecer, né? Resgatar isso, né? E além de outros, claro, que aí cada um com a sua leitura particular vai ativar determinadas lembranças aqui e ali, passagens do texto que a gente consegue conectar, né? Então é bem interessante de se ver. Cinco Marias. Cinco Marias, a gente conhece também esse. Em termos de pacotinhos, assim, assim, pode ser também a Cinco Marias. Só tem que ver se era isso mesmo, né? O jogo, se era. Mas também aí as Cinco Marias, elas são com. Eu não sei se aqui é onde. Talvez assim, nos primeiros tempos em que as Cinco Marias fossem jogadas, elas fossem jogadas com ossos, eu não sei, mas o que eu conhecia, as Cinco Marias são os saquinhos, né? A gente fazia saquinho de arroz para jogar. Um arroz, né? Para jogar as Cinco Marias. E aí a gente acaba trazendo para o contexto, familiarizando aqui, né? E talvez a ideia seja realmente remeter o leitor para aquele momento, né? Não, efetivamente é um detalhe, mas acontece que eu jogava esse jogo na França, então eu fiquei surpreso que não exista esse jogo no Brasil, é só isso. A gente chama les osselets, então
era raro ter osso de carneiro, de outros animais, então virou plástico ou então virou de ferro. Tem um de metal também. Mas eu pensava que existia no Brasil, porque a gente jogou muito isso quando era pequena. Que bacana, Eric. E até hoje ele é jogado? A gente consegue comprar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se chama les osselets. Les osselets significa pequenos ossos. Tá vendo? Agora, o negócio de Maria, 5 Marias, eles estão dizendo que são. Olha aí, eu acho a definição não era com osso, não. Era com. Peraí, eu perdi a definição. Mas não era com osso, mas era similar. Era cinco pedras redondas em cima da mão aí. Bom, é um detalhe. É um detalhe, mas é bem interessante, né? Porque cada um joga conforme o que tem, né? O material que tem à sua disposição. Então, a gente, o que ele está falando nesse momento realmente da questão da penúria, né, que o pessoal estava passando. Por quê? Porque o dinheiro, a questão dos impostos, ele ia para financiar a guerra, né? Então, o povo, ele passava realmente uma situação de dificuldade, e aí essa questão do osso, ela ressalta ainda mais isso, né? Na construção que ele usa. E é bem bacana, e bacana de ver que nesse contexto todo, né, França e Espanha e talvez Portugal, não cheguei a olhar, pelo que eu olhei não encontrei, mas ele só, bacana a informação, tá vendo como é bom a gente compartilhar, né? Obrigada, Eric. Beatriz, bom, não sei se o que eu achei aqui é confiável, mas em jogos infantis chamados ossinhos. Olha. Terra Brasileira. No site Terra Brasileira. O jogador joga os 5 ossinhos ao ar, tenta apanhar, tal. Que eu acho, para mim, era belisca, né? Que a gente jogava com madeira. Mas que o jogador joga os 5 ossinhos no ar, tenta apanhar o maior número e tal. Olha, obrigada. Ossinhos, jogos infantis. Ótimo, obrigada. Que bacana. Mirtes, isso parece também jogar para cima, então parece bem típico das 5 Marias, né? Eu não sei o que são 5 Marias. Eu conheço também essa dinâmica. Belisca, que você jogava e pegava, mas era madeira, jogava com pedra, e chamava belisca o jogo. A Mara comentou, acho aí no chat, né, Mara? Alguma coisa na Argentina para jogar com pedrinhas, né? Olha, eu morei um tempo na Argentina e quando eu era criança a gente fazia até na escola, no recreio, todo mundo ia com 5 pedras, daquelas tipo de rio lisa, e jogava. Joguei muito isso quando era criança. Aqui no Brasil eu conheci como 5 Marias. E com saquinhos de areia, já vi, com saquinhos costuradinhos, enfim, eu acho bem mais prático pegar 5 pedras, né, e sair jogando. Mas eu não conhecia como ossinhos, achei bem interessante o Eric ter trazido essa discussão também. Como a gente amplia, né, Beatriz? Ou belisca, né, Mirtes, que eu também não conhecia. Essa é a novidade. Mas eu estou vendo aqui que existe um no Brasil chamado ossinhos. Ossinhos, não sei a confiabilidade da informação. Talvez em alguma região, né, Mirtes? Em alguma região. Eu não li toda a matéria, não vi qual é a região e tal, mas faz referência à Europa, de alguma coisa trazida, talvez. Mas tinha uns ossinhos. Quem sabe sai uma tese ali agora sobre o jogo, né? Mas como é bacana, né? Porque cada um é assim, isso é o trabalho do núcleo, né? Porque cada um traz a sua percepção, a sua vivência em relação a determinados fatos, acontecimentos, episódios, enfim. E a gente faz essa troca, né? E aí vai conjugando com todas as outras ferramentas, enfim. Então a tradução, ela se torna algo muito prazeroso, né? A gente desmistifica um pouco aquela questão da tradução enquanto uma tarefa isolada, né? Daquele tradutor trancado no escritório. E afastado e tudo. E não, a gente vê que existe essa possibilidade de trabalhar e a gente consegue chegar num consenso. Claro, demanda um pouco de tempo, mas, enfim, também a característica do texto, né, com a gente está trabalhando e da densidade da informação que tem ali, mas isso é muito bacana, né?
Cada um com a sua contribuição e a gente vai fazendo uma construção. Obrigada, Mirtes. Eu que agradeço sua aula. Gente, desculpem aqui, eu estou completamente no escuro, porque simplesmente a minha sala aqui na UFSC, eu estou sem luz nas lâmpadas, estourou uma lâmpada, e isso já faz uma semana. Semana passada, depois da minha palestra, deu um estouro grande aqui, e sabe lá quando é que eles vão vir arrumar. Então, eu estou só com a luz do computador aqui. Por isso que está assim tão escuro. Não sei se temos mais perguntas aí, Esteban. Não sei se temos mais alguma questão. Oi. A Silvana está falando. E aliás, gente, desculpa quem está ainda aqui, né? Desculpem porque nós acabamos tendo que barrar a entrada, né? Inclusive ficou uma professora de fora, a professora Rosângela, acabou ficando de fora, não pôde entrar, né? E pelo visto o ataque deles não foi só, né, aqui nessa sala, né? E se a gente permitisse demais entradas, ainda que deu para resolver a situação sem fechar a sala, porque às vezes o que se aconselha é fechar a sala e abrir uma outra, né? E realmente dá uma trabalheira tudo isso, né? Mas, né, Esteban, acabou que nem o Even ali, né, das inscrições ali tá com problema também. Então, não sei, pelo visto o ataque... ainda bem que deu para você fazer a sua exposição, né? Depois o vídeo ele vai ficar disponível, né, Esteban, ali no YouTube, né, porque foi gravado, então vai ficar disponibilizado, né, para o pessoal depois poder assistir, né. Então, infelizmente tivemos alguns ataques aí, pelo visto, ainda bem que deu para isolar a sala, né, com quem estava aqui, não deixar mais ninguém entrar, e aí deu para isolar e a gente conseguiu, felizmente, dar conta, né? Sim, Chiliane, sim, provavelmente depois vai ser, na edição, vai ser cortado toda aquela coisa, aquela invasão ali que aconteceu, vamos cortar, né? Para evitar. Fazia muito tempo que não me acontecia isso, viu? E lá, bem no início da pandemia, lá eu estive em algumas salas que foram, enfim, hackeadas as salas, né? E aí você, de fato, não consegue fazer mais nada, assim, todo mundo tem que sair e fechar a sala mesmo, sabe? É bem complicado e parabéns, então, aí, não sei, a Lucas, o que ajudou aí, né, que ajudou nessa parte, que conseguiu aí, né, de alguma forma isolar a sala e evitar que tivesse novos ataques. Mas foi uma pena, porque daí muita gente acabou realmente ficando fora da sala. Infelizmente. Esteban, quer abrir o microfone? Oi, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Que eu tinha um problema aqui também, caiu a minha gravação, mas vamos ver, né? E fiquei sem áudio e sem imagem. Aí depois voltou a imagem, mas não estava ouvindo. Aí eu fui falar, não funcionou. Puxa. Agora voltou. Foi isso então. Não, esse problema a gente vai resolver, já estamos pesquisando, né? Eu não, a equipe está... Manuela que conseguiu isolar, né? E ela que percebeu que... Foi a Manuela. Quando dava acesso a qualquer pessoa, entrava também, porque é um computador, né? É um robô. Então, bastava dar acesso, a permissão a qualquer pessoa, e aí ele entrava também. Então, por isso que tivemos que cortar. E em Manaus estamos com problema de internet. Semana passada também deu problema no YouTube, né? Na hora de transmitir para o YouTube, né? Mas o vídeo tá sendo gravado, essa parte aqui também, mas a gente deve colocar só a parte da apresentação palestra, né? Da professora Beatriz. Eu sou um dos que grava, né? Então eu comecei a gravar
depois que, quando eu comecei a falar, depois que eu não gravei essa parte da Ai, maravilha. tá. Maravilha. Mas mesmo assim, o Lucas, que trabalha Estava para editar, né? o Lucas trabalha com edição, aí também ele pode ver isso. Eu acredito que até amanhã a gente consiga, né? Mas Ótimo. parabéns para a Beatriz, porque essas coisas deixam a gente um pouco nervoso, né? Um pouco tira o sossego, né? Mas a Beatriz conseguiu dar a aula dela, passar a Silvana, que ajudou aí passando, né, as imagens, né? E parabéns. E obrigada a Manuela, né, Esteban, aí que conseguiu resolver aí. Conseguiu ver. Diz que tem aí uma maneira de bloquear isso para parar, né? Porque o que acontecia? Bloqueava, mas voltava. Cada vez que entrava alguém, entrava junto. Mas já tem uma. Esses são programas, né? Através de um código, às vezes, né, para entrar, que vai direto lá para o e-mail, alguma coisa assim, né? E aí, como fazem o programa que fazem isso, fazem o programa, um antídoto, né? O vírus e o antídoto, o antivírus. Mas detalhe, a gente vai aprendendo com isso, né? O principal é que a gente conseguiu dar aula, né? Transmitir, né? Quem conseguiu dar aula, na verdade, foi a professora Beatriz, que eu também conheço já há mais de 10 anos, né, Beatriz? E venho acompanhando a evolução acadêmica. E eu lembro o último evento que participei em Florianópolis, antes da pandemia, né? Eu fiquei surpreendido com a evolução, né? Como a pessoa vai crescendo, vai ganhando, né? E consegue, né? Manipular essa informação e principalmente essa experiência, né? Aí não sei se tem mais algum comentário, mais alguém que queira fazer um comentário, uma pergunta, né? Se não, eu passo a palavra para a Beatriz para se despedir, porque também já estamos quase na hora, né? Beatriz, que... E eu aqui tô em plena escuridão já. Mas dá para ver, estamos vendo você bem. Vai sumindo. Vai sumindo da tela. Mas então eu agradeço, né? Nossa oportunidade, uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar um pouco tudo isso. E... claro, essa preocupação de assustar, né? Eu nunca tinha passado por uma situação dessa com a invasão. A minha preocupação sempre, a Andréa me conhece, né? De que tudo funcione muito bem, inclusive com os slides, sempre motivo de preocupação, né? Mas, enfim, que deu tudo certo, solucionou e é muito bom, né? E essas parcerias são muito boas, a gente à disposição, né, para trabalhos aí futuros. Vamos ver, então, talvez a publicação de algum artigo relacionado a isso, né, para poder compartilhar também com o pessoal. Obrigada pelas informações, né, sobre os jogos, enfim, tudo isso é interessante, para depois a gente insere lá nos comentários, né. E, nossa, acima de tudo, poder estar com os amigos, né, com vocês que são, assim... pessoas que sempre acompanharam, né, minha trajetória e que a gente tem discussões acadêmicas assim muito enriquecedoras, né, e o trabalho que hoje foi essa tese, né, ele é fruto de tudo isso, né, de todas as nossas conversas, de todas as nossas trocas, desses nossos encontros que, se Deus quiser, vão voltar, né, presencialmente, e a gente vai poder se reunir, enfim, trocar informações e assistir aos trabalhos dos colegas e também expor as nossas inquietudes e que eles colaborem, né? Porque a gente aproveita esses momentos exatamente para isso, né? E é muito bom, porque o retorno, assim como hoje, o retorno é sempre muito bom. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. E na semana que vem a gente se vê, né? Continuamos. Obrigada também a todas as minhas alunas e alunos que estiveram também presentes. O pessoal do apoio, né? Do suporte, como a Andrea já falou, sem eles nada acontece, né? E os sustos, assim, são grandes.
É verdade. Muito, muito obrigada. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente, né? Consegue fazer um encontro presencial com todo mundo. Vamos unir a Glaia e o núcleo. É verdade. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Tchau, Mara. Obrigada. Agradecer também a professora Ingrid Carina, que está aí mandando mensagem, né? Professora da UFAM. A professora Mara Gonçalves, que participou. A professora Mirte, que vem fiel, né? Tá sempre participando e dando, contribuindo, né? E aí está a Mirtes, da Federal do Espírito Santo. Bom, e agradecer para todo mundo, né? A equipe Silvana, Lucas, Manuela e Claudiane, e em especial a Claudiane, que hoje teve que sair mais cedo, não está acompanhando nesses momentos, porque a Claudiane está colando grau. Então foi para o FAM, porque aí é presencial, então ela está colando grau nesse momento mesmo, 18 horas que creio que é a colação. Parabéns para ela, Esteban. Transmita ela. A gente fica emocionado, né? É mais uma aluna competente, muito, muito bom. Espero vê-la aí fazendo mestrado em breve, né? Para finalizar, então, a gente sempre tem que agradecer ao UFAM e à Proeste, que é um projeto, né, credenciado na UFAM através da Proeste, que são apoios, né? Programa de apoio para a gente incentivar a gente a fazer cursos, eventos, né? Para levar para a comunidade, né? E agradecer a USC, né? a Universidade Federal de Santa Catarina, né? A PEGET, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudo da Literatura, e em especial ao Núcleo Quevedo, que em nome da professora Andrea Chesco, né, faz possível não só o evento, como também chegar até esse evento, né? Eu fui orientando da Andrea no pós-doutorado, né, parceiro em outras coisas, mas orientando no pós-doutorado. A professora Beatriz foi, né, desde a graduação, né? Temos a professora Mara, Cleonice, que também são do núcleo, que também estudaram. Então, a professora Andrea já está criando todo um grupo, né, mesmo, de que ela mesma está ajudando a construir, né, tanto nas pesquisas como no crescimento dos pesquisadores, né? Então, a gente agradece Andrea, e eu estou muito feliz porque no primeiro curso, quando se conectou Beatriz, eu comentei assim, isso antes de começar a aula, eu comentei: Beatriz, você vai estar no próximo. E claro, porque a gente sempre está pensando na frente, né? Então, a gente agradece, né, a todo mundo, aos que acompanharam, né? Conseguiram acompanhar pelo Meet e as outras pessoas que vão acompanhar pelo YouTube. Muito obrigado, e na próxima semana teremos mais um evento. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.